Então agora eu vou mostrar para vocês como eu organizo a minha cozinha para começar a minha produção. Essa daqui é a cozinha da minha casa, que eu uso ela para fazer a minha produção dos bolos. Tem uma cozinha auxiliar que está sendo construída, tem alguns ajustes ainda para fazer, para ficar do jeito que eu quero. Se Deus quiser, a gente vai terminar essa obra logo. Enquanto isso, eu estou aqui na minha cozinha mesmo, ó. E aqui é meu fogão. Tô limpando ele porque durante a produção, quando a gente tem um tempinho, a gente vai fazendo a limpeza. Tirei as tampinhas dele para poder deixar de molho e esfregá-las. Tudo o que é referente a almoço, jantar, tudo que é tempero, alho, todas essas coisas, eu separo, tiro dessa área aqui, porque aqui essa área vai ser usada para produzir meus doces. Como é uma cozinha onde eu uso tempero, tenho que tirar todos os temperos daqui. E outro detalhe, eu sempre procuro estar fazendo a minha produção depois do almoço. Por quê? Porque aí eu tenho certeza que eu não vou precisar correr com a produção. Porque já terminei o almoço, aí tem um intervalo grande até a janta. Então eu consigo fazer essa produção. Limpei tudo, tirei tudo referente à cozinha de casa, almoço, jantar, tempero, tudo, tudo, tudo. Agora eu boto aqui em cima tudo referente às encomendas. Agora eu vou, separei as formas, batedeira, e aqui agora eu vou separar todos os ingredientes que eu vou estar usando na produção de hoje. Então a primeira coisa que eu faço é tirar todos os ingredientes gelados. Antes de começar a produção, eu tiro tudo da geladeira. E aí deixo eles em temperatura ambiente até o momento de eu começar a fazer minha massa. Se você está se perguntando como você vai organizar a sua cozinha para que seus bolos não peguem cheiro de alho, de cebola ou de outros alimentos preparados no dia a dia da sua casa, eu quero conversar com você de uma forma muito sincera. Aqui nesse momento eu estou preparando a primeira massa do dia e ao longo desse vídeo eu vou compartilhar alguns pontos que me ajudaram muito quando eu comecei a ganhar meu dinheiro com bolos trabalhando na cozinha da minha casa. Eu acredito que eles também podem te ajudar, porque existe uma crença que trava muita gente antes de começar. A pessoa acredita que só vai conseguir vender bolo quando tiver uma cozinha perfeita, quando tiver um espaço separado, quando tiver todos os equipamentos. Mas a verdade é que muitas boleiras começaram exatamente onde você está, na cozinha da própria casa. Massa pronta. Olha, eu fico encantada com a textura dessa massa. Olha isso. Gente, ela é muito cremosa. Muito amanteigada. Aqui eu já sei que o ponto tá certo. Eu já sei que se nada acontecer lá no forno, porque muitas vezes a sua massa dá ruim, não é nem pela massa em si. Às vezes o seu bolo dá ruim por causa do forno. Aqui eu já sei que todos os ingredientes estão certinhos, porque eu conheço a textura da minha massa. E aí aqui eu já sei que se o forno não me atrapalhar, já deu tudo certo. Então agora eu vou saborizá-la. Nesse vídeo você vai perceber que eu nem estou usando avental. Isso foi proposital, porque eu não estou ensinando uma receita. Eu estou falando sobre a realidade, sobre organização, sobre construir o negócio com aquilo que você tem aí hoje. Mas tem uma coisa muito importante. Quando eu estou manipulando alimentos, principalmente para venda, os cuidados com a higiene, eles são indispensáveis. Por isso, quando eu estou produzindo, a utilização da touca faz parte dos cuidados que eu tenho durante o preparo. Mas hoje o foco da nossa conversa é outro. Hoje você vai entender como você vai transformar a cozinha que já tem uma cozinha capaz de gerar renda. Porque existe uma diferença muito grande entre usar a cozinha da família e misturar a cozinha da família com o seu negócio. Porque mesmo trabalhando no ambiente, você precisa criar organização. Por exemplo, separar os ingredientes do bolo e os ingredientes da casa, definir alguns horários de produção, organizar utensílios, manter a bancada limpa antes de começar e guardar corretamente os ingredientes e os produtos prontos. São atitudes simples que fazem toda a diferença. Para pensar comigo.
O que aconteceria se eu pegasse uma receita de bolo de paçoca e uma receita de bolo de milho e resolvesse misturar tudo dentro da mesma tigela? Depois eu conseguiria te dizer qual é o bolo de paçoca e qual é o bolo de milho? Não conseguiria, porque eu misturei tudo. Tá, Grace, mas como eu faço isso na prática? Na prática é o seguinte, eu gosto de pensar que mesmo trabalhando na mesma cozinha, existe 2 ambientes funcionando ali dentro. A cozinha da família e a cozinha do meu próprio negócio. E essas 2 coisas precisam conviver o máximo possível sem se misturar. E não é tão difícil, olha, vou te dar um exemplo. Eu procuro sempre separar uma área para tudo aquilo que pertence à produção. Formas, espátulas, embalagens, etiquetas, corante, saco de confeitar. Tudo fica agrupado para que eu não perca tempo procurando as coisas nem misturando com os utensílios da casa. Outra coisa importante é separar os ingredientes. Os ingredientes do bolo, eles precisam ter o próprio espaço. Farinha, açúcar, chocolate, leite condensado, creme de leite. Porque quando você mistura tudo, além de você perder a organização, você também perde o controle do estoque. A geladeira é a mais difícil, só que se organizar direitinho, você consegue ter alguns setores. Um espacinho para recheio, um outro espaço para cobertura, outro espaço para alimentos da família. Pode parecer o detalhe, mas são esses detalhes que fazem você começar a agir como dona do seu próprio negócio. Uma coisa que ajuda muito é você usar aquelas caixas organizadoras. Se você não tem um armário disponível para fazer essa separação, use caixa, vai te ajudar bastante. Outra coisa que me ajudou muito a criar uma rotina de produção é ter um horário para produzir. Ter horário para organizar. Ter horário para finalizar os produtos. Eu gosto de organizar meus produtos no horário que eu já falei para vocês. Por quê? É o horário que eu já terminei o almoço, então eu limpo a cozinha e começo a preparação. E é o horário que a minha filha mais nova, Maria Pérola, está dormindo. É o horário da sonequinha dela. Então eu gosto desse horário porque eu organizo tudo. É claro que quando eu não consigo, eu prefiro o horário da noite. E um dos benefícios de trabalhar na cozinha da sua casa é que você pode adaptar a sua produção de acordo com a rotina. Tem uma dica que eu vou te dar, uma dica de ouro que vai mudar a forma que você enxerga a sua cozinha. Para de olhar para ela apenas como a cozinha da tua casa. Comece a olhar como uma cozinha que também abriga um negócio de sucesso. Mesmo que você ainda esteja no início, comece a visualizar pedidos chegando, encomenda sendo entregue, você feliz com toda aquela produção de bolo, você podendo comprar suas coisas, podendo acompanhar o seu filho crescer, ou simplesmente quando você quer juntar um dinheiro a mais com a sua aposentadoria, quer ter sua independência. Ai, é muito bom. Quando você começa a visualizar essas coisas, suas decisões mudam, a sua organização muda, a sua postura muda. Você para de agir como alguém que faz bolo quando sobra tempo e começa a agir como alguém que está construindo uma fonte de renda. E tudo isso que eu estou falando não é sobre ter a cozinha perfeita, é sobre organizar a cozinha que você já tem hoje. Porque organização não é estética, organização é estratégia. É criar um ambiente que facilite o crescimento do seu negócio. Isso vale também para quem tem medo de o bolo pegar cheiro de comida. Porque se você mantém a sua cozinha limpa, organizada, arejada e respeita o processo de produção, isso não precisa ser um problema. O que faz diferença não é o tamanho da sua cozinha, é a forma como ela é utilizada. A cada semana você precisa se perguntar: quanto eu quero ganhar com o bolo esta semana? Quantos bolos eu preciso vender para alcançar esse valor? O que eu preciso fazer para chegar lá? Porque quem constrói uma renda através do bolo trabalha com intenção, trabalha com metas, trabalha buscando um resultado. É igual na academia. Ninguém vai conquistar um resultado fazendo apenas um treino. O resultado, ele aparece quando existe uma constância, quando você está sempre indo, quando existe repetição, quando existe um plano.
E com bolos é exatamente a mesma coisa. Uma venda isolada não muda a sua vida, mas várias vendas, feitas de forma consistente, podem transformar completamente a sua realidade financeira. Mas, Grace, quando começa a aparecer o resultado, a gente para? Não, a gente não para. A gente entra numa nova fase, a fase da manutenção, a fase da expansão. E é exatamente essa fase que eu estou vivendo agora. Durante muito tempo eu estou trabalhando aqui na cozinha da minha família e é aqui que eu produzo, é aqui que eu aprendi, é aqui que eu vendo. Mas chegou um momento em que a cozinha já não está mais comportando a minha produção. E Deus, ele tem me ajudado tanto que a gente está construindo uma cozinha auxiliar aqui em casa. Então, deixa eu ser canal de bênção para você. Não fique esperando a cozinha perfeita. Organiza a cozinha que você já tem. E eu tenho fé, eu acredito que quando você vai fazendo, você se esforça, você consegue, a sua cozinha também vai chegar no limite da capacidade que você vai precisar de uma cozinha auxiliar. Então, guarda isso, você não precisa começar grande. Você não precisa esperar o tempo perfeito. Você precisa começar com organização, com estratégia, com aquilo que hoje está ao seu alcance. Porque cozinha que gera renda amanhã começa sendo organizada hoje. Aqui eu já estou preparando a minha segunda rodada de massa. E uma coisa que me ajuda muito na organização da cozinha é não trabalhar fazendo uma coisa de cada vez sem planejamento. E para isso, antes de ligar a batedeira, eu gosto de separar todos os ingredientes que eu vou utilizar naquela produção. Pré-aqueço o forno e isso evita que eu precise parar no meio do processo para ficar procurando alguma coisa. E essa organização dentro da cozinha da sua casa faz muita diferença. Porque quanto mais organizado for o seu processo, menos bagunça você gera e mais produtiva você consegue ser. Uma outra coisa também que você vai perceber ao longo desse vídeo é que eu uso muita balança. Eu peso os ingredientes, eu peso a massa, eu peso o sabor, eu peso praticamente tudo. E não é por acaso. É porque quando você trabalha com peso, você consegue manter um padrão. O padrão é uma das coisas mais importantes para quem quer vender bolo. O cliente, ele compra, ele quer receber a mesma qualidade quando voltar amanhã. E aqui, quando essa massa fica pronta, eu já deixo todas as formas preparadas. Inclusive, eu estou usando aqui o meu desmoldante caseiro, que ele é feito com uma medida de margarina, uma medida de óleo e uma medida de farinha de trigo sem fermento. Eu gosto de utilizar esse desmoldante caseiro na minha produção, primeiro porque ele não deixa gosto residual, nem da margarina, nem do óleo, nem da farinha. E segundo, porque ele é muito barato e me ajuda muito na hora de tirar esse bolo da forma. Eu consigo só soltar na lateral, como você vai ver ao final do vídeo, eu tirando todos esses bolos da forma. Inclusive, já deixa aqui nos comentários de onde você está falando, se você está do zero, se você já começou a ganhar seu dinheiro com bolos caseiros. Deixa também se ficou alguma dúvida e também se você tem alguma sugestão para o tema do próximo vídeo.
Eu gosto de deixar todas as formas prontas antes de começar a preencher, porque isso me ajuda a ganhar tempo e a manter o fluxo da produção. Tenta pensar na sua produção como uma pequena fábrica, não no sentido de produzir em grande escala ainda, mas no sentido de criar uma sequência lógica. Por exemplo, eu separo os ingredientes, preparo a massa, deixo as formas prontas, peso as quantidades, levo ao forno. E então, quando uma etapa acontece, eu já estou preparando a próxima. Por exemplo, a primeira massa que eu fiz no começo do vídeo já está lá no forno. Eu já estou organizando a segunda. E dessa forma eu não fico esperando. E aí isso aumenta muito a produtividade. Inclusive, se você está começando e tem dúvida sobre quantas formas comprar, observe esse detalhe. Por exemplo, se no seu forno cabe 4 formas, se você tiver condição, compra 8, porque aí enquanto a primeira está no forno, você já está preparando a segunda. E aí quando a segunda for para o forno, você já tira os bolos da forma, já lava e já prepara outra massa e assim você vai intercalando. Se você é inscrito no canal, provavelmente você já me ouviu falando aqui que no começo, quando eu comecei, eu só tinha 2 formas pequenininhas de 16 centímetros. E aí o que acontecia? Eu tinha que fazer uma massa, botar o bolo no forno, esperar esse bolo que estava no forno assar, para quando ele sair, eu tirar esse bolo da forma, para lavar a forma e assar mais 2 bolos. E aí meu esposo, ele foi vendo que a demanda foi aumentando muito e estava tomando muito tempo meu, porque eu não tinha percebido ainda que o meu problema de demorar muito na produção era a forma. Só que meu esposo, vendo aquela situação, ele percebeu, ele falou assim: amor, não tem como, você vai ter que comprar mais formas. E aí ele foi lá na loja, me levou na loja e a gente comprou mais 2 formas. Então aí a gente tinha 4 formas e é assim que se começa, gente. É assim que se começa, é fazendo e aumentando a produção conforme vai fazendo, vai ganhando dinheiro, vai reinvestindo. Lembra lá do nosso vídeo de precificação, onde a gente fala que a gente tem que ter um valor percentual reservado para o reinvestimento? O reinvestimento ele vai te ajudar a aumentar a sua produção. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui porque é um vídeo muito importante. Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Eu vou deixar ele aqui na descrição e vou deixar também no comentário, tá bom?
Esse detalhezinho que eu tô te mostrando aí é um jeito que eu encontrei que fica bem bonito na hora que parte o bolo, de você misturar a massa. No caso aí eu tenho uma massa de chocolate e uma massa de baunilha, que é basicamente você pegar um garfo e ir girando ele lá de baixo para cima. Ó, você vai girando o garfo de baixo para cima. E quando você fizer, você faz mais devagarzinho, que vai dar mais certo ainda. Aqui meus bolos já estão prontos e eu vou mandar essa segunda rodada pro forno. Já finalizei, agora vou desenformá-las. Essa plastic. São as 4 vezes. Ó, tá quase solta já. Ui, tá quente. Eu vou aqui na lateral, ó, ajudando ela a soltar.
Então é isso, gente. É assim que eu organizo a minha produção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha conseguido te ajudar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu tô de olho e tô respondendo todo mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho, porque quando eu botar vídeo, a função do sininho é te avisar. Olha, a Grace botou um vídeo. Aí você vem correndo aqui conferir o vídeo novo, tá bom? Tchau!